Fala galera, meu nome é Miguel Júnior, sou diretor de harmonia do Arrastão de Cascadura. Eu estou mandando esse recado para vocês que se interessam, que têm vontade de se qualificar, de aprender mais sobre a função do diretor de harmonia, que sigam o nosso curso, @curso de direção de harmonia de escola de samba no Instagram. Lá você vai ter acesso a vários cursos, a poder se inscrever, se qualificar. Várias pessoas vão estar te ajudando nas mais diversas funções que a harmonia exerce dentro de uma escola de samba. Então esse curso é para você que deseja se aprimorar e ajudar ainda mais a sua agremiação durante o desfile de escola de samba, tá bom? Segue lá, galera. Valeu!